Espero que você esteja tendo um ótimo tempo conosco aqui, seja assistindo nossos vídeos, ouvindo podcast. A nossa esperança é que isso seja uma ótima ferramenta para trazer valor para a sua vida, para que você seja edificado. E se você quiser algum dia visitar-nos e conhecer o nosso trabalho, fique à vontade. Nós estamos aqui em Volta Redonda, sempre aos domingos, às 10 horas da manhã ou às 7h30 da noite. Vai ser um prazer te receber. No mais, fique conosco, aproveite o conteúdo, que Deus te abençoe. Um abraço. Bom dia. Acho que quando é de noite, boa noite soa melhor, né? Todo mundo está acordado, né? Mas de manhã, nesse friozinho, que bom que você veio. Se você estiver nos visitando, saiba que você é muito bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa casa, bem-vindo à igreja para quem não gosta de igreja. Espero que você tenha uma ótima experiência. Espero que hoje você saia daqui com alguma coisa a mais. Você saia daqui se sentindo bem, sim, mas saia daqui também tendo aprendido bastante coisa a respeito de Deus. Sempre um prazer ter você aqui conosco. Se você não teve a oportunidade de ouvir isso durante a semana, a gente faz questão de te dizer que Deus te ama, que Deus tem um plano para a sua vida, que Ele se importa contigo, que o que você está passando não é estranho para Ele, que Ele não tem medo das suas dúvidas e que Ele acolhe as suas dúvidas. Tem muita gente que tem medo de perguntar as coisas para Deus. Deus te ama, Ele tem um propósito para a sua vida e eu tenho certeza que nada do que você está passando é indiferente para Ele. E se você já faz parte da nossa família, da nossa casa, é bom saber que você voltou, que você está sendo alimentado, que você gosta. É bom quando a gente tem pessoas à nossa volta que gostam da gente. Então isso é bom que você voltou. A gente está no meio de uma série falando sobre as parábolas de Jesus, né? As parábolas de Jesus são histórias que Ele contou a respeito do reino dele. E a gente já falou aqui algumas vezes. Algumas das parábolas falam a respeito do princípio do reino, como o reino começa. Outras parábolas falam a respeito do estabelecimento do reino. E algumas outras parábolas falam do fim do reino ou da plenitude do reino, quando o reino se completa, no final das contas, né? E aí a gente já teve várias parábolas. Eu nem sei qual mensagem que é essa mais, eu acho que essa é a 12ª. Já foram 12, se eu não me engano. Eu lembro que no começo da série eu falei para vocês, quando a gente chegar na 6ª, na 7ª mensagem, vai começar a ficar muito repetitivo, né? Parece igual. Mas como todo domingo a gente tem gente diferente, então nunca é tão repetitivo assim. Mas essa é a 12ª mensagem. Se você não teve a oportunidade de ver as outras, é só você entrar lá no YouTube, lá no nosso canal, youtube.com/capelachurch. E aí quando tiver friozinho assim, você faz uma série de Netflix, assiste várias, uma atrás da outra, que aí você consegue chegar até onde a gente está. Tem bastante conteúdo legal, acho que vai ser bom para você. Mas hoje a gente vai falar de uma parábola muito conhecida. Muito conhecido, em Mateus capítulo 25. Se você tiver Bíblia com você, você pode abrir aí, a gente vai ler Mateus capítulo 25. Se você não tiver Bíblia, certamente perto de você tem alguma aí que foi colocada. Se você estiver nos visitando também, essa Bíblia está em cima das mesas, é um presente para você, não precisa ficar acanhado, você pode levar para casa. É um Novo Testamento, uma linguagem bem fácil de entender. Mas nós vamos ler Mateus capítulo 25. Essa parábola fala sobre a plenitude do reino ou o fim dos tempos. Tem 3 coisas que o povo gosta de ver os pastores falar na igreja, que é receita para virar meme na internet. 3 coisas que eles gostam de ver o pastor falar na igreja: dinheiro, sexo e o fim dos tempos. São as 3 coisas que sempre sai alguma coisa da boca do pastor, vai virar meme no Instagram e por aí vai. Hoje a gente vai falar sobre o fim dos tempos. Há um tempo atrás eu lembro que um irmão que estava sentado aqui falou assim: vocês nunca vão fazer uma série sobre Apocalipse? Eu falei: Deus me livre, guarde, jamais. Mas de vez em quando a gente fala sobre essas coisas porque estão nas parábolas, né? Jesus contou uma história para dizer a respeito dos fins dos tempos. E essa parábola em Mateus capítulo 25, a gente precisa entender pelo menos 3 coisas antes de ler essa parábola. A primeira coisa que a gente precisa entender é o contexto onde ela foi escrita. Toda a história que Jesus conta tem um contexto. Não adianta você teletransportar a história para hoje e não avisar as pessoas que estão ouvindo a respeito do que estava acontecendo, porque não vai fazer sentido nenhum. Então nessa parábola, ela começa na verdade lá no capítulo 24. São 2 capítulos de história que vai se desenvolvendo até chegar no ponto que a gente vai ler hoje. Lá no capítulo 24, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, depois de Jesus ter pregado para um monte de gente. Aí os discípulos falam assim: ô mestre, quando que vão acontecer essas coisas? Né? Eles estão falando sobre o fim dos tempos. Quando que vão acontecer essas coisas e como que vai acontecer? A gente quer ficar, né? Vai que a gente está vivo ainda, então a gente quer saber para poder não perder a onda.
E aí Jesus fala um monte de coisa, falou, vai acontecer mais ou menos assim. E aí vai ter guerra, família contra família, e fomes e por aí vai, que é o contexto de Mateus capítulo 24. Jesus dá uma ideia de como vai ser. E aí ele fala, esse é o princípio das dores. Ainda não vai acabar, mas é o princípio das dores. Aí os discípulos perguntam, mas beleza, assim vai ser como vai acontecer, mas quando? Aí Jesus fala um negócio que eu também não sei te explicar por que ele falou, mas ele falou, ninguém sabe, nem eu sei. E aí tem um mistério, se você for um cara que gosta de teologia, você fala, mas Jesus não era Deus, se ele era Deus, como é que ele não sabe das coisas que ele sabe, que ele deveria saber? E aí embola a sua cabeça toda, também não sei. Mas Jesus falou, eu não sei, só o Pai sabe, nem eu sei, os anjos não sabem, ninguém sabe. O dia, ninguém sabe. Mas, enquanto tudo isso está acontecendo, vocês precisam vigiar. Aí ele conta a parábola das 10 virgens. Quem aqui já ouviu a historinha da parábola das 10 virgens? Levanta a mão, só para saber com quem eu estou falando. Então, quase todo mundo, né? Todo mundo aqui, quase todo mundo é crente. Então, as 10 virgens, que era a história de 10 pessoas, ou 10 mulheres que estavam esperando uma festa de casamento. 5 foram prudentes, 5 foram insensatas, esqueceram o óleo. E aí ele conta essa parábola e ele fala, ó, até que aconteça isso, vocês devem vigiar. Que é a linguagem de 2000 anos atrás, que significa, enquanto você descansa, você carrega pedra. É basicamente isso que Jesus falou. Enquanto está acontecendo tudo isso, vocês devem vigiar. E aí ele chega em Mateus capítulo 25, no versículo 14. Esse é o contexto de onde ele chega. Daí nós vamos ler essa parábola. E aí a gente precisa entender mais duas coisas. A primeira é o contexto. A segunda é o tempo dessa parábola. Vamos fazer uma aula de português aqui, de gramática, sei lá como é isso aqui. Essa parábola aqui, ela se passa em 2 tempos. No futuro e no passado. Que na verdade é presente para eles. Mas é passado. Como assim? Jesus fala assim, ó, lá no futuro, quando isso chegar no final, tempo futuro, eu vou chegar para vocês e vou fazer isso, está escrito na parábola que a gente vai ler. E aí quando vocês perceberem, a gente vai olhar para trás, tempo passado, naquilo que vocês estão fazendo hoje, tempo presente. Entenderam? Não, beleza. Na hora que a gente lê, você vai compreender. Você precisa saber que tem futuro e passado nessa história, que ela vai e volta. Eu sei que você não entendeu nada, mas você vai entender. E por último, você precisa entender os personagens dessa história. Toda parábola é uma história, algumas delas no exagero, para explicar um ponto importante para Jesus. Você precisa entender os personagens dessa história. Nessa história que tem eu e você, nessa história que tem Jesus, nessa história que tem Deus, nessa história que tem um monte de gente. Beleza? Então a gente vai ler e depois a gente vai ler 2 vezes esse texto. A primeira a gente vai ler direto e depois eu vou voltando de pedacinho em pedacinho para a gente fazer algumas observações. Show? Mateus capítulo 25, versículo 14. Diz assim: e também será como o homem que ao sair de viagem chamou seu servo e confiou-lhes os seus bens. E também será como, é porque ele está continuando o texto que veio antes, falando das 10 virgens, né? Porque o fim dos tempos será como as 10 virgens, as insensatas e por aí vai. E aqui nessa ele continua, e também será como o homem que saiu de viagem e confiou aos seus servos os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos imediatamente aplicou-os e conseguiu mais 5. Também o que tinha recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui ele está falando de dinheiro, a gente vai entender que não necessariamente isso quer dizer dinheiro. Depois de muito tempo, eu lembro o título da série nossa, Era Uma Vez. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos o chamou e apresentou e disse: Senhor, você me confiou 5 talentos e veja que eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Também o que tinha ganhado mais 2 talentos se apresentou e disse: Senhor, você me deu 2, eu ganhei mais 2. E o senhor disse para ele: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Vem e aproveita da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está aquilo que lhe pertence. E o senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o que eu lhe dei, pelo menos aos banqueiros. Assim, quando eu voltasse, eu receberia o que era meu com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10.
Pois quem tem mais será dado grande quantidade, mas os que não têm, até o que eles acham que têm, lhes será tirado. E lancem fora esse servo inútil, lancem-os nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a parábola que Jesus conta, falando a respeito do fim dos tempos. Parábola interessantíssima, e como eu falei, tem vários personagens aqui. A gente vai passar de pedaço em pedaço. Antes da gente continuar, se você não conseguir entender nada do que essa parábola diz, lembre que no final, você tem duas opções. A gente vai chegar no final, só isso, duas opções, mais nada, bem simples, muito fácil. Vamos entender um pouquinho do que está acontecendo na parábola. Logo no começo ele apresenta os personagens. Também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou o seu servo e confiou-lhe os seus bens. Quem é esse homem? Vamos ver se vocês sabem. Quem é esse homem? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Não? Alguém? Ninguém? Ninguém quer passar vergonha? Não? Esse homem é Jesus. Jesus é o homem. Ele está contando uma parábola. Ele fala: ó, eu vou sair de viagem. E ele confiou aos seus servos os seus bens. Olha que interessante. Essa parábola é para os crentes. Essa parábola aqui não é para quem não é crente. Essa parábola é para os crentes. Serve para todo mundo? Claro que serve. Tudo que a Bíblia serve para todo mundo, depende do princípio que você usar. Mas essa parábola, ela é especificamente contada para quem crê em Jesus. Aqui ele estava falando com os discípulos e ele dá uma pequena chamada de atenção. Falou: ó, o Senhor saiu de viagem e confiou seus bens ao seu servo. Que viagem é essa? Você saber que viagem é essa que vai acontecer. Jesus, sendo o Senhor, vai sair de viagem. Ou seja, pela terceira ou quarta vez ele está prevendo a morte dele, a crucificação dele. Ele falou: ó, eu vou para onde? Lembra do texto de João? Para onde eu vou vocês não podem ir? Quem lembra aqui? Eu vou preparar morada. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Glória a Deus, é o nosso conforto. Mas Jesus fala: agora eu vou, vocês não podem ir agora. Porque é necessário que essas coisas aconteçam. Então eu vou de viagem. E esse termo aqui, quando Jesus usa esse termo aqui em Mateus 25, significa que ele vai numa viagem longa. Ele vai demorar. E aí ele confia aos seus servos, aqueles que trabalham para ele. Aqui ele está falando com os discípulos, comigo e com você. Essa que é a beleza das parábolas. Ela sobreviveu 2000 anos para falar comigo e contigo. E ele confiou os seus bens. Que bens são esses? Olha, interessante. Quando você entende isso, a parábola faz um outro sentido. Ele confiou aos seus servos os seus bens. Os bens que ele confiou é o reino dele, o próprio reino dele. E é interessante que quando a gente lê essa parábola, na maioria das vezes a gente fala de talento. Todo mundo associa talento com o quê? Com? Com dinheiro. Outros associam talento com mais o quê? Quem que já ouviu uma pregação que não era dinheiro? Os dons, né? A nossa habilidade, por aí vai. Só que essa parábola não está falando de dons nem de dinheiro diretamente. Essa parábola está falando do reino que foi confiado aos servos. Olha que interessante, faz todo sentido quando você muda essa interpretação. Ele falou: eu confiei aos meus servos o meu reino, os meus bens, tudo que eu tenho. Jesus colocou na nossa mão o que ele tinha. O reino que foi tomado aqui pelo nosso inimigo, pelo diabo, Jesus colocou na nossa mão e falou assim: ó, vocês gerenciam. Então os servos somos nós, o Senhor é Jesus, os bens é o reino, e a viagem é a ascensão dele aos céus, e a gente está esperando a volta dele, porque o texto fala que ele voltou para fazer o quê? Para acertar contas. É a volta de Jesus. Agora o texto faz toda a diferença. Para quem gosta de teologia, é um texto escatológico, fala do fim dos tempos. E aí Jesus continua dizendo que ele chamou e ele deu 5 para um, 2 para um e 1 para o outro, cada um de acordo com a sua capacidade. E aí ele fala que ele deu 5 talentos, certo? 5 talentos, é daí que a gente tira a ideia de talento quer dizer os nossos dons e por aí vai. Não tem nada a ver com isso. É uma ótima aplicação para mensagem? É uma ótima aplicação, é bonito você falar, você precisa usar os seus talentos. Aí a gente confunde, fala que usar o talento significa trabalhar na igreja, quem não trabalha na igreja está em pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. Talento, na verdade, é uma palavra que era uma medida de peso. Talento não é o seu dom, era uma medida de peso. Quando eles pesavam minério, por exemplo, ou alguma outra coisa que eles precisavam de muita coisa para pesar, eles pegavam uma balança gigantesca. De um lado ficava um prato vazio, e de outro lado ficava um guincho ou uma corrente que segurava uma pedra que pesava mais ou menos 35 quilos. Essa pedra de mais ou menos 35 quilos é o que eles chamavam de talento.
E normalmente essa medida era usada para medir ouro, prata ou bronze. É por isso que as pessoas pregam e falam que aqui ele está falando de dinheiro. Mas ele não está falando de dinheiro. Jesus está extrapolando um ponto dizendo: eu confiei o meu reino para vocês gerenciarem, cada um de acordo com a sua capacidade. E aí ele deu 5 talentos para um, 5 pedras dessas, 5 medidas de seja lá o que for. Aqui está falando de dinheiro, porque o servo mal entregue fala: você não multiplicou meu dinheiro. Mas se a gente for usar o exemplo de dinheiro, para você ter uma ideia, talento, essa medida de talento, é uma pedra de mais ou menos 35 quilos. Se fosse ouro que eles estavam falando, é muito provável que fosse prata. Mas se fosse ouro que eles estavam falando, para você ter uma ideia, o peso do ouro hoje é $48.000 o quilo. $48.000 o quilo do ouro. Se você fosse multiplicar, cada um talento vale o equivalente a $1.600.000 hoje. Ou seja, se a gente fosse transportar essa parábola para hoje, chegou um cara aqui muito rico, e ele tinha um reino que valia Bill Gates, $50 bilhões. Aí ele chega para um e fala assim: para você eu vou dar 10 milhões, para você eu vou dar 5 milhões, para você eu vou dar 1 milhão. Vocês vão gerenciar esses recursos, na medida que quando eu voltar, eu quero receber mais. Essa é a parábola. Aí faz toda a diferença, porque eu estou gerenciando aquilo que não é meu. Não é meu. É do meu Senhor que eu estou gerenciando. E aí ele entrega 5 para 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Eu acho interessante aqui na igreja, eu não sei porquê, a gente lê a palavra capacidade e a maioria das pessoas lê competição. Quem é crente há muito tempo já está entendendo o que eu estou falando. Está escrito capacidade aqui, mas as pessoas leem competição. Porque a gente fica assim dentro da igreja: nossa, se eu cantasse igual aquela pessoa. Aí a pessoa canta e não quer cantar no louvor e fala assim: ah lá, está em desobediência, está enterrando talento. Da onde a gente tirou essa ideia? Eu estou enterrando talento porque eu não estou servindo na igreja. Às vezes a pessoa está fazendo um negócio lá fora que você não faz nem ideia do que ela está fazendo, e ela está fazendo muito melhor para o reino do que aquilo que a gente consegue ver com música aqui. Faz todo sentido quando você muda isso daí. A gente lê competição, não sei porquê. Ah, se eu fosse igual aquela pessoa. Ah, se eu tivesse aquilo. Ah, se eu tivesse aquilo outro. Ah, se eu fosse rico igual aquela pessoa. Ah, se eu tivesse mais recursos. E não faz o menor sentido você colocar competição. Por quê? Deus deu para cada um de acordo com a sua capacidade. E é bem provável que cada um gerenciasse uma parte do reino dele que não tocava outro. É bem provável, por quê? Porque se ele deu capacidades diferentes para pessoas com capacidades diferentes, eles provavelmente gerenciavam áreas diferentes. Você entra ali nessa ciência, você vai ver que tem gente que tem uma quantidade de estudo gigantesca para pingar uma gota numa bacia, porque se pingar 2 explode. Ele gerencia uma área que é de acordo com a capacidade dele. O outro, que limpa o alto forno, que deve ser um trabalho extremamente cansativo, extremamente estressante, mas é de acordo com a capacidade dele. Se misturar os dois, vai dar errado, porque um estudou para isso, o outro estudou para aquilo, cada um de acordo com a sua capacidade. Aí ele continua e fala assim: em seguida ele partiu de viagem, que é a crucificação dele, como a gente já falou. O que havia recebido 5 talentos, imediatamente aplicou os talentos e ganhou mais 5. Ou seja, ele multiplicou, ele dobrou a quantidade de talentos dele. Ele gerenciou bem, ele dobrou. O outro que recebeu 2 também dobrou. Ou seja, tanto o que recebeu 5, presta bem atenção nessa parte, tanto o que recebeu 5 quanto o que recebeu 2, os dois tiveram a mesma performance, mas os dois receberam recompensas diferentes. Pegou? Os dois tiveram a mesma performance, mas receberam recompensas diferentes. Por que Jesus está dizendo isso? É porque no final, lá no céu, a gente vai ter competição, vai ter gente que senta na direita, vai ter gente que senta na esquerda, vai ter gente que vai ter galardão maior. Quem aqui já ouviu essa palavra? Galardão. Quem sabe o que é galardão? Ninguém. Nem eu. A maioria das pessoas faz conjectura: ah, eu vou receber um galardão assim, eu quero as coroinhas na minha... como é que é? Eu quero as pedrinhas na minha coroa, ganhei mais uma pedrinha na minha coroa. Tudo isso, gente, é teologia do filme Deixados para Trás, tem nada de Bíblia nisso, entendeu? A gente constrói nossa teologia baseada nos filmes de Hollywood que a gente vê, não tem nada a ver com Bíblia. Não faz o menor sentido a gente imaginar que tem competição no céu. Esse sistema competitivo a gente criou foi aqui. Isso aqui é consequência do egoísmo e da natureza humana. A gente compete por causa de instinto.
instinto animal. Mas por trás do instinto animal, a gente tem um ser espiritual. Caído, sim, mas vai ser renovado, transformado. A gente vai receber outro corpo. Aquilo que a gente se importa aqui, não importa mais lá. Tanto que certa vez alguém perguntou para Jesus e falou assim: essa mulher aqui, de acordo com a lei mosaica, né, acontecia que a mulher casava, e aí depois que, se o marido morresse, ela casava com o irmão do marido. E aí ele morria, ele casava com o mais próximo e ia casando, porque a mulher não podia ficar sozinha. Aí os caras chegam para Jesus e falam assim: essa mulher aqui, ela casou 7 vezes. Na hora que ela morrer, ela vai ser mulher de quem no céu? Aí os crentes usam isso para falar assim: no céu não tem casamento. Inventa um monte de coisa também. É mais uma vez Jesus usando as ilustrações para extrapolar um ponto, para fazer a gente entender. O que Jesus quer dizer quando ele explica isso? Ele fala assim: gente, vocês estão preocupados com as coisas erradas. Aqui vocês se preocupam com isso, lá outro naipe. E aí ele deixa aquilo ali vago. Só a gente que entende esse negócio de então não tem casamento, aí a gente começa a conjecturar, aí a gente começa a pensar se a gente vai ter asa, não vai ter asa, se a gente vai encontrar com Adão, se vai. Não faz o menor sentido. Eu quero saber de Adão não, eu quero saber de Jesus. Adão fica lá na casinha dele, lá com a pedrinha na coroa dele. Será que ele vai receber pedra na coroa também? Comeu o negócio lá e acabou com o negócio. Enfim, o que havia recebido 2 também multiplicou. Aí, depois de muito tempo, o que havia recebido 1 enterrou o seu talento. Muita gente diz que o cara que enterrou o talento é porque ele era preguiçoso. Esse cara era preguiçoso, esse cara não queria trabalhar. Lembra que o cara que recebeu 1 talento, se fosse em dinheiro hoje, ele teria recebido $1.600.000 para gerenciar. Tem alguém aqui que tem $1.600.000 na conta aqui? Hoje, Receba. Então, daqui a pouco eu estou igual aqueles caras, recebe. Não dá um poderzinho nos outros. Então assim, você já foi na igreja que o cara manda poder nos outros, manda Hadouken nos outros? Um dia eu chego lá, Deixa eu lá, viu? 1.600.000. Se o cara que recebeu 1 talento, ele teria recebido 1.600.000. Ou seja, esse cara não é ruim de gerenciamento não, cara. Você não confia $1.600.000 para uma pessoa ruim de gerenciamento não. Esse cara era bom também. Só que talvez a área que ele cuidasse não fosse requerido tanto dinheiro. Então, quando fala ele enterrou o talento, não quer dizer que ele era preguiçoso. E aí o que poucas pessoas falham em entender, ou poucas pessoas conseguem perceber, é que enterrar o talento, ou enterrar o dinheiro, ou enterrar aquilo que você recebeu, na verdade era um sinal de extremo zelo. Tanto que na parábola que a gente já contou aqui, certa vez o cara, acho que foi o Ítalo que pregou, o cara encontrou um tesouro escondido no terreno. O que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar o terreno, porque o tesouro estava onde? Enterrado. Porque o costume dos judeus, quando você enterrava alguma coisa muito valiosa, você não contava para ninguém, nem para sua mãe, muito menos para tua esposa, senão ela vai lá e enterra. Então você não contava para ninguém sabia, só você. Se você tivesse morrido, é muito provavelmente o caso desse cara do terreno. O cara morreu, ficou abandonado lá, o cara achou o terreno. Aí ele vai lá e compra o terreno para ele poder ter a declaração, o documento de posse do terreno. Então enterrar aquilo que era valioso, na verdade era um sinal de extremo zelo, que foi o que esse cara fez. Ele fala: Senhor, eu conheço a sua índole, eu sei que tipo de gente você é. Você é um cara que colhe onde não planta e junta onde não espalhou. Então o que eu fiz? Eu escondi o que você me deu. Quando você voltou, está aqui. Interessante, antes da gente chegar nele, você vê, o cara que multiplicou 5 talentos, quando Jesus volta, ele apresenta mais 5 talentos para Jesus e fala: eu ganhei mais 5, dobrei. Aí Jesus fala: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Note que o que é pouco para Jesus era o máximo da capacidade do cara. O cara recebeu 5 talentos. 35 vezes 5, quanto dá? 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 5, 175 quilos. Acompanhou a matemática? Tá? 175 quilos, é porque eu treinei em casa. Vocês acharam mesmo que eu ia saber por isso? 175 quilos de ouro que fosse, ou de prata. Aquilo ali era o máximo da capacidade dele, porque Jesus deu cada um de acordo com a sua capacidade. Mas o máximo da sua capacidade é só um pouquinho para Jesus. A mesma coisa se aplica quando a gente fala daquilo que a gente está carregando. É por isso que a gente tem um ditado na igreja, que na verdade é uma transliteração de versículo bíblico, que Deus não te dá peso que você não consegue carregar. Eu estou passando por uma aprovação muito grande, não aguento mais.
Aguenta. Aguenta, porque Ele não dá mais do que você não consegue carregar. Ah, mas Ele vai me... Agora é muita responsabilidade, eu passei, não é muita responsabilidade. Você aguenta, porque Ele dá para cada um de acordo com a sua capacidade. E aquilo que é o máximo da sua capacidade é só um pouquinho para Jesus. E o interessante é que quando o cara que tinha 2 talentos apresenta os mais 2 para ele, ele fala assim, ó, ganhei mais 2 também. Servo bom e fiel, o elogio mesmo, performance é mesmo. Entra, os 2 entraram. Entra na alegria do seu Senhor. Ganhou mais 2. Aí ele usa a mesma expressão. Você foi fiel no pouco, e eu te colocarei sobre muito. É a mesma expressão. O pouco dos 5 e o pouco dos 2 é pouco do mesmo jeito para Jesus. Jesus não está preocupado com a quantidade de coisas que você tem. Porque essa parábola, aqui que a gente aprende que essa parábola não tem nada a ver com a quantidade de coisas que você tem. Tem a ver com a capacidade que Ele te deu de gerenciar as ferramentas disponíveis para o reino dEle. Tudo é para o reino dEle. Ele deixou o reino na mão do servo e falou, gerencia para mim. Vou te dar ferramentas. Para alguns são dons, para outros é paciência, para outros é dinheiro, para outros é um conglomerado disso tudo, e para outros é nada. Por quê? Cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Talvez você viva se comparando, né? Viva na armadilha da comparação. Ah, mas fulano de tal faz isso e eu queria fazer aquilo. Não se compare com ninguém. Por quê? Porque o seu padrão não é o próximo. O seu padrão é Cristo. O seu padrão não é o próximo. Não adianta você se comparar. Ah, mas eu queria cantar igual a pessoa. Besteira. Se Deus não te deu o dom para cantar, você não precisa cantar. Ontem os jovens se reuniram lá, eles gravaram as músicas lá, me mandaram a música. Eu falei, cara, esses caras não receberam o dom para cantar. No dia que tiver culto de jovens, você pode ter certeza que o que não vai ter é música. Não vai ter música. Eu ia tocar aqui o negócio, mas eu fiquei com medo de espantar a igreja. Eu assustei. Porque eu já vi gente desafinada e eu vi o Bernardo. Totalmente fora. Não recebeu, não. É outro não, você tem outro não. Deus te deu outra capacidade. Perde o membro, mas não perde a piada. Depois de muito tempo, aí ele fala assim, ó, depois de muito tempo ele voltou para acertar a conta, aí cada um deu, até que ele chega no que tinha um. Versículo 24. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento. E disse, Senhor, eu sabia que o Senhor era um servo, o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo e escondi o que o Senhor me deu. O que ele quer dizer com esse homem severo? A gente lê aqui também e fala, mas não entendi nada. Como assim? Colhe onde não plantou. Como é que colhe onde não plantou? Se eu não plantei, é um princípio, certo? Isso é um princípio. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Se você plantar batata, vai colher o quê? Batata. Se você plantar nada, não vai colher nada. Mas esse cara aqui não, esse cara aqui era ó o concurso. Que ele colhe aonde ele não plantou. E ele junta onde ele não semeou, não espalhou. O que é isso? Na verdade, isso é uma expressão. Quer dizer, eu sabia, o servo que escondeu falou assim, ó, eu sabia da sua índole. Eu sei que você é um cara que entende de negócios. Por quê? Porque você colhe aonde você não plantou. O que ele quer dizer? Outras pessoas plantaram, outras pessoas trabalharam e você é o chefe. Você é o dono. Eu nunca vi você colhendo as coisas. Eu nunca vi você trabalhando com as próprias mãos. Você paga as pessoas para trabalhar por você. Então, como eu sei que você é um cara muito preocupado, entende de negócios, eu não queria correr o risco. E aí eu tive medo. A pior atitude que você pode ter perante a Deus é medo. Você como filho, que aqui ele não está falando para os estranhos, ele não está falando para quem não conhece, ele está falando para quem é filho. Está falando para os servos dele, aqueles que ele confiou. Se ele confiou, é porque ele já te deu essa autoridade. A pior atitude que você pode ter perante Deus é medo. Durante muito tempo, a igreja foi culpada de colocar medo nas pessoas. Durante muito tempo, a pregação da igreja era: você vai para o inferno, você vai. E as pessoas se convertiam por medo do fogo e não por gratidão pelo céu. Ninguém queria ir para o inferno. E aí se convertiam sem base nenhuma, porque, embora convertidos, a expressão é válida, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Crente que vive com medo da morte. Por quê? Porque na verdade não é crente. Na verdade só tem medo do fogo.
Essa pregação há muito tempo já não é mais eficiente. Talvez essa seja a razão da nossa sociedade ter relativizado todas as coisas. Não creio mais em céu, mais em inferno também. Um conceito muito arcaico, muito primário, muito para trás. Por quê? Porque nunca pregaram para eles o evangelho de verdade. Em momento nenhum a ênfase desse texto é o inferno, nem o céu, é o reino aqui. E deveria fazer muito sentido para nós, porque a gente aprende a oração universal, que a gente aprende a decorar, seja você católico, espírita, umbandista, qualquer religião, todo mundo sabe essa oração, a oração do Pai Nosso. E no meio da oração do Pai Nosso a gente fala: venha o teu reino, venha o teu reino. Aonde? Aqui na terra. Eu consigo entender como é que a gente faz uma oração decorada desde pequeno: venha o teu reino aqui na terra, e continua imaginando que o reino dele é só lá. A gente pede para o reino vir aqui, a gente ora para o reino vir aqui, a gente lê parábolas a respeito do reino que foi confiado para nós aqui, mas a gente vive com a esperança do reino lá, sempre no meio campo. Eu não quero ir para o inferno, mas também não quero ir para o céu. Eu quero morrer velhinho, como se viver aqui durante muito tempo fosse recompensa para alguma coisa. É muito interessante a gente perceber que a maioria dos crentes não tem conhecimento bíblico nenhum. Que a gente lê Paulo falando, por exemplo, Paulo fala assim: cara, meu desejo era morrer e estar com o Senhor, mas por alguma razão importa que eu fique aqui. Mas se dependesse de mim, já era para eu estar lá há muito tempo. Porque lá é muito, lá, seja lá onde lá for, né? Se é lá, se é aqui, se é novo, lá é muito melhor do que aqui. Tudo isso a gente aprende, mas não põe em prática. A gente nunca aprendeu a ser crente de verdade, porque nós só vamos ser crente no céu. Quando chegar no céu, aí sim, aí só aí, lá no céu, Pentecoste, eita glória, aleluia, lavassura e por aí vai. Lá no céu é assim, mas aqui não pode. Aqui é, no primeiro obstáculo a gente cai. Aí chegou o cara, eu sabia que você era um cara que entendia de negócio, e eu escondi. Aí Jesus vira para ele e fala assim: você escondeu, você não multiplicou, servo, mau e infiel. Você não multiplicou o que eu te dei, o tempo que eu te dei, a sabedoria que eu te dei, os recursos que eu te dei, o dom que eu te dei, talvez seja um dom. Você não multiplicou, você guardou. Qual que é a conclusão disso? Quem não multiplica, negligencia. Quem não multiplica, negligencia. Só tem duas opções. Lembra que eu falei para você no começo dessa mensagem? Só tem duas opções: ou você multiplica, ou você negligencia. Não tem meio termo. Com Jesus, ou é 8 ou é 80. Ontem eu ouvi uma piada, só para te descontrair, eu ouvi uma piada, eu descobri o que é 8 ou 80. Se você é deputado, se aposenta com 8 anos de trabalho; se você é normal, se aposenta com 80 anos de trabalho. Com Jesus, não tem nada a ver com a mensagem que eu estava falando, porque veio na minha cabeça. Falei para vocês que hoje eu ia me perder. Mas com Jesus não tem meio termo. O Evangelho é uma história de antíteses. Ele não tem meios termos. Ou é isso, ou não é. Deus é amor, ponto final. Não tem Deus é amor e mais alguma coisa. Não, Deus é amor, ponto, acabou. Tudo se resume ali. Tudo se resume ali. Mas como é que faz pra gente... Como é que faz aparecer uma pessoa assim, assim, assada, e a gente precisa disciplinar a pessoa? Quem falou pra você que você é o disciplinador? Não está nas suas mãos. Mas o cara chegou aqui, o cara com a cara toda errada, o cara tem problema disso, problema daquilo. Você não? Ou agora você é o perfeitão, bonitão, não erro mais. Da onde você tirou a ideia? Da onde eu tirei a ideia que nós somos os juízes? Da onde a gente leu? Você deve ler isso na sua casa, eu acredito, né? Todo mundo crente. Da onde a gente leu que nós somos os juízes? Já viu? No final dos tempos, vocês vão julgar a humanidade. Não tem isso aqui. Quem voltou para prestar conta aqui? O Senhor. Ele voltou para acertar a conta. Ele acerta a conta. E nós? A gente só gerencia o reino. Como é que gerencia o reino? Com amor. Só isso. Como é que multiplica o seu dom? Com amor. Como é que multiplica o seu dinheiro? Com amor.
Não é com aplicações do banco, é com amor. Como é que multiplica os seus recursos? Com amor. Todas as respostas que você quiser dar, elas se resumem no como. Jesus, qual é o maior mandamento de todos? Amor. Só isso. É simples, é fácil demais. Multiplicar ou negligenciar. Você escolhe. O cara que tinha um talento, ele podia multiplicar também. Ele podia voltar com 2. Mas ele teve medo. Aí Jesus fala para ele: servo mau e infiel, tira tudo que ele tem e dá para o cara que tinha 10 talentos. Por quê? Porque ele gerenciou bem. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que os bambambam do reino de Deus vão ganhar mais pedrinha na coroa? Não. Jesus está extrapolando mais um ponto para dizer o seguinte: eu só ando com aqueles que estão multiplicando. E eu não estou falando aqui de multiplicar número, talvez você veja de outra igreja, você tem negócio de céu, de multiplica. Não é isso que eu estou falando. É multiplicar as ferramentas que Deus te deu para o gerenciamento do reino dele. Só isso. Mais nada. Ou você multiplica, ou você negligencia. E aí, eu podia terminar igual Jesus, numa nota negativa. Falar: você está negligenciando, está escondendo seu dom, está escondendo seu talento, você precisa multiplicar. Mas eu acho que está bem explicado aqui no texto que a gente não precisa fazer isso. É só você ler, você chega nessa conclusão. Mas eu queria voltar a sua memória para o cara que ganhou 5 e o cara que ganhou 2 talentos. Todos nós recebemos uma medida de ferramentas para gerenciar o reino de Deus. Para que eu vim na Terra? A maior pergunta de todos os tempos: o que eu estou fazendo aqui? Todo mundo se faz essa pergunta, a maioria das pessoas não sabe a resposta. O que eu estou fazendo aqui? O maior propósito do ser humano na Terra é adorar alguém. Todo mundo adora alguém. Alguns adoram a Deus, outros adoram outros deuses. Todo mundo adora alguém. O ser humano, ele tem inato dentro dele um desejo de adorar e louvar alguém. O animal não adora ninguém, o leão não adora ninguém, o macaco não adora ninguém. Só o ser humano, ele idolatra. O ser humano, ele cria ídolos. No esporte, na mídia, na televisão, todos nós criamos ídolos. Por quê? Isso é uma necessidade de adorar. E se essa necessidade não for bem guiada, a gente acaba adorando outras coisas. O propósito do ser humano na Terra é adorar. A nossa missão como crentes é mostrar para eles o que adorar. Quem adorar. Essa é a nossa missão. Mais nada. Isso é gerenciar o reino. Tudo que você tem na sua mão hoje, que você possa fazer com que alguém olhe para Deus, esse é o seu talento. Ah, eu sou engenheiro. Como é que você vai fazer para alguém olhar para Deus através da sua engenharia? Como é que você vai transformar o mundo num lugar melhor através da sua química? Ah, eu sou professor. É fácil, né? Fácil. Não preciso nem falar. A profissão mais nobre de todos os tempos, professor. Você passa mais tempo com as crianças do que os próprios pais. Como é que você faz para as pessoas verem Deus? Ensina, seja o melhor professor que você puder ser. Acho que algumas mensagens atrás eu falei que Lutero, perguntaram para Lutero, um engraxate perguntou para Lutero: como é que eu faço para adorar a Deus sendo engraxate? Aí ele falou: você engraxa o engraxa da melhor maneira que você puder engraxar e cobra o preço mais justo que você puder cobrar. Assim você vai adorar a Deus. A nossa missão é adorar. A nossa missão é multiplicar. Nessa parábola, o intuito de Jesus não é falar de inferno, não é falar de fim, não é falar de condenação, é falar de que todos nós fomos confiados numa medida do reino de Deus. Todos nós, eu e você. Ah, não, mas eu sou muito ruim. Você também. Talvez o seu seja meio talento, não é nenhum. Mas você também foi confiado numa medida do reino de Deus. E só você vai tocar naquela área. Eu não chego lá. Naline não chega lá. Daniel não chega lá. Só você vai tocar naquela área que Deus confiou para você. Só você. Aí a pergunta é: como você está multiplicando? E aí eu trouxe um negócio só para a gente refletir. Porque eu acredito que Jesus é tão fantástico que aquilo que ele falou 2000 anos atrás cabe para hoje. Porque tudo que a gente está falando aqui, se você não entender, não aprender, não colocar em prática, não vai funcionar. E aí eu trouxe uma imagem aqui para você ver como que a gente absorve informação. Básico, vou fechar com isso daqui para você poder entender. Como que a gente absorve informação? Se você olhar aqui na tela, olha que interessante. A gente absorve, ou a gente aprende, o nosso cérebro, isso aqui não vou falar que é científico, mas eu também não inventei essa estatística não. Na semana passada eu inventei uma estatística. Isso aqui eu não inventei não. Isso aqui são várias pesquisas, isso aqui é um consenso.
A gente aprende 10% daquilo que a gente está na frente lendo. Talvez por isso que a gente tem dificuldade de ler. A maioria das pessoas não lê porque é difícil de aprender lendo. Se você ler a Bíblia inteira, eu duvido que você vai memorizar todos os capítulos. É capaz de você estar na igreja a vida inteira e não saber o nome dos livros da Bíblia. Porque lendo é difícil de memorizar. Aí a gente aprende 20% ouvindo. Para quem gosta de podcast, pode ler um podcast, então você aprende 20% ouvindo. Se o cara falar 100 palavras, você vai conseguir aprender, absorver, memorizar, internalizar 20% delas. Aí a gente aprende 30% observando. Eu sou um cara muito observador. Onde eu chego, eu fico assim, aquilo ali. Às vezes a gente vai visitar algumas igrejas e eu fico, essa aqui faz aquilo. 30%. A gente aprende 30% observando. Aí a gente aprende 50% vendo e ouvindo. Por que a gente tem culto domingo de manhã? Para você ver e ouvir. Entendeu? Você entendeu a importância? Às vezes a gente fala assim, eu mesmo já falei isso aqui várias vezes, eu continuo dizendo, a pessoa precisa ir na igreja para manter a chama acesa? Não precisa. Mas por que a gente vem? Porque aqui, nesse ambiente, você consegue absorver 50% daquilo que você vê e ouve. Porque aqui você vê e ouve. Alguns de nós que são mais sensíveis até sentem alguma coisa. Então, você aprende mais. Aí você aprende 70% discutindo com os outros. O que é isso? Vocês pegaram, né? Aqui na nossa igreja a gente tem um grupo de conexão. O que é o grupo de conexão? A gente divide em grupos pequenos para a gente discutir a mensagem. Porque talvez eu preguei aqui e você fala assim, o Pedro pregou um negócio lá, mas não tem nada a ver com lá que ele falou. Ele estava errado, porque aqui a gente tem que ter liberdade de discordar. Aqui a gente tem que ter liberdade de expor as nossas opiniões. Por quê? Porque eu não sou o dono da verdade e o Evangelho de Jesus Cristo não é tão frágil assim que não resista à sua resistência. Você pode falar assim, eu não concordo. Como se Jesus estivesse tremendo na base por causa da sua discordância. O Evangelho dele é o Evangelho dele, vai continuar sendo o Evangelho dele, você tem direito de ter a sua opinião. E lembre que o Evangelho não é uma questão de interpretação. O que a gente interpreta é texto. O Evangelho a gente é revelado. Por isso que quando Jesus chegou para Pedro e falou assim, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi o homem que te explicou essas coisas, foi o próprio Deus que te revelou. Então o Evangelho é revelado. É místico, é misterioso? Não, é revelado aonde? Aqui, É aqui. Aqui ele é revelado. Você vai lendo, você se dedica, você ora, você pede, ele é revelado aqui, beleza? 70% a gente aprende discutindo. 80% a gente aprende fazendo, botando em prática. Então eu digo para você assim, como é que você multiplica seus recursos? Com amor. Vamos falar de dinheiro. Eu tenho R$2.000 guardado lá no meu fundo de poupança lá, que eu estou sendo diligente, eu estou me preparando e tal. Fantástico. Aí aparece alguém que precisa de uma ajuda financeira, talvez não dos seus 2.000, mas de uns R$200. E aí você sente que Deus falou com você, que não adianta também você sair distribuindo dinheiro para todo mundo na rua, você vai ficar pobre e não vai ajudar ninguém. Isso aí não é a solução. Mas aí você sente que Deus falou com você naquele caso específico. O que você faz? Não pensa duas vezes. Você multiplica, você faz, você põe em prática. Porque no reino de Deus, 1 mais 1 é igual a 3. Pegou? Quem pegou no ar é porque tem um espírito. Quem não pegou, vou deixar pra lá. Beleza? No reino de Deus, 1 mais 1 é igual a 3. Depois eu te explico essa no grupo de conexão. Se você não vai, eu te explico essa no grupo de conexão. O último, brincadeiras à parte, olha que interessante. O último, você aprende 95%, você absorve 95% da informação quando você ensina para os outros. Como é que faz para multiplicar? Eu preciso dividir. Para multiplicar, eu tenho que dividir. Eu só multiplico aquilo que Deus me deu se eu dividir com outros. Mas eu não sei nada. Amigo, se você já sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, você já sabe mais que a maioria das coisas das pessoas. Se você já sabe que aqui dentro tem a palavra de Deus, você já sabe mais que muita gente. Mas eu nunca li Bíblia. Mas você ouviu aqui dizer que a gente aprende dividindo com os outros. O que você faz? Você chama alguém e fala assim, cara, eu aprendi que a gente aprende dividindo com os outros. O que você quer dividir comigo? Cara, não sei, domingo que vem nós vamos lá, a gente aprende junto. Mas eu já estou dividindo. Porque só assim a gente aprende. Enquanto a gente não resolver colocar em prática, discutir, note que a metade mais inteligente está daqui para cima. A metade mais inteligente está naqueles que participam, que discutem, que põem em prática e que ensinam os outros. Qual dessas metades você quer ficar? Qual dessas metades você quer ser o que multiplica ou que negligencia? Eu não participo de grupo nenhum. Está aqui o Marcelo, pode procurar o Marcelo no final do grupo, eu quero participar de um grupo de conexão. Mas eu não tenho tempo. Quando você vai parar de falar mentira?
Ou o seu dia tem 20 horas? Diferente do meu. Porque o meu tem 24. Eu acredito que o de todo mundo tem 24. Amém? Amém, igreja? Amém. Todo mundo tem 24 horas no dia. Então, quando você resolver parar de falar mentira, você pode participar do grupo, entendeu? Entre no grupo, participa, discute, põe em prática, ensina. Como é que eu faço para ensinar? Cara, eu não tenho talento nenhum. Lá atrás tem um cartãozinho que é interessante. Aquilo ali a gente fez para você. Estou usando todas as... Não, aquele lá que o Serginho está na mão. Todo mundo olha lá para o Serginho lá. A gente fez aquele cartãozinho ali para você. O que é aquilo? Aquilo ali é uma ferramenta. Aquilo ali é uma medida de peso. É um talento. Para você botar na sua carteira. Fala assim, eu vou levar 5 essa semana. E eu não volto na igreja enquanto não despejar esses 5. É um convite. Você pode ir lá pegar. Na hora que acabar, você pode ir lá pegar. Eu ando com eles na minha carteira. Sabe o que eu faço? Minha estratégia é o seguinte. Toda vez que eu vou fazer compra no supermercado, eu distribuo um cartão. Eu paro no caixa, a mulher está passando as minhas compras, ela tem que me ouvir. Eu sou o cliente. O cliente sempre tem razão. Então ela está passando as compras. Enquanto ela está passando as compras, ela fala assim, crédito ou débito? Ela fala assim, posso falar um negócio? A mulher fala assim, pode. Se eu vou te fazer um convite, você nunca recebeu antes. Ela já pensa logo que é Rinodê. Para quem está acostumado, eu já falo logo, é minha estratégia. Não é Rinodê, pode ficar tranquilo. Eu quero te convidar para ir na igreja, para quem não gosta de igreja. Todo mundo fala assim, olha, nunca recebi um convite desse mesmo. Então, domingo. E vira e mexe, aparece um aqui. Agora, você não vai copiar a minha estratégia não, porque senão toda vez que eu for no mercado, você procura outra coisa, você vai no mercado. Mas o que é isso? Isso é uma maneira de multiplicar o que você tem. Toda vez que você for em alguma... Cara, não sai sem aquele cartãozinho daqui. Leva o cartãozinho para quê? Para você espalhar. Para você multiplicar. Porque para multiplicar eu preciso de... Vamos ver se vocês aprenderam. Tem que repetir. Para multiplicar eu preciso de... Muito bom. Vamos orar então? Talvez para vocês seja a primeira vez que você ouviu uma mensagem dessa e está assim, tá, mas o que isso tem a ver comigo, com a minha vida, com o meu futuro, com a minha salvação? Provavelmente nada. Mas vale a pena te dizer que da mesma maneira que Jesus explicou para eles, Ele está explicando para você hoje. 2000 anos depois, você chegou aqui agora, não sabe de nada, Jesus está falando para você, eu confiei para você um pedaço do meu reino. O que eu faço com isso? Divido com outros.